as estéticas, a pintura, a escultura, a dança, a poesia, a música, a literatura, é fundamental ao espírito humano. E ninguém é suficientemente insensato para não concordar com essa resposta. Mas se eu me atrever a perguntar por que se ensina ciência, afinal, por que se ensina ciência? Pode chutar, não cai na prova isso. Por que se ensina isso? Eu tenho experimentado fazer isso, não com jeito tão tímida como vocês. Invariavelmente a resposta é que ciência é útil, que ciência é importante, que ciência tem aplicação, porque ciência apresenta, por exemplo, os fármacos que nos tornam mais felizes, mais duráveis, mais aptos, né? Apresenta uma série de coisas. E eu tomo a liberdade, como velho brincalhão, de discordar. Se ensina ciência, se faz ciência, se constrói ciência pelo mesmo motivo com que o artista faz arte, porque beleza é fundamental. A ciência tem uma beleza intrínseca, que de alguma maneira burra, os construtores de currículo roubam a essência da beleza da construção científica e dão a ela uma praticidade nem sempre muito bem compreensível. E eu os desafio a sair daqui, pegar uma grande enciclopédia ou pesquisar na internet e descobrir um só grande cientista que fez ciência porque ela é útil. O cientista faz ciência porque ela é bela. Há uma sensação extraordinária. O matemático, quando demonstra um teorema, um físico, quando descobre uma lei, o biólogo molecular, quando praticamente brinca de Deus, mexendo com a ciência da vida, certamente faz isso por um apelo puramente estético. Depois aparecem um ou alguns malandros que vão ganhar dinheiro com isso, vê uma praticidade, aplica, etc. E que não é pecado também. É importante, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa construir, todo mundo precisa produzir. Mas a ciência em si tem uma beleza. Não sei se vocês lembram do seu tempo de ginásio, colégio, às vezes o professor, você fazia lá um problema e dizia, olha, está correto. Mas há uma solução mais bonita. A única coisa que eu não concordo, quando o professor ensinou uma única maneira e, ao tentar desenvolver, diz assim, olha, você acertou, mas eu não vou dar inteiramente certo, porque há uma maneira mais inteligente de fazer isso. Isso é uma grande tolice. Os computadores deviam ensinar a esses professores exatamente isso. Se você tira o disquete no computador e bota no outro e eles operam com lógicas distintas, muito provavelmente esse disquete vai travar tudo aqui. Será que aquele computador é burro e esse é esperto? Não. Este opera com uma lógica, este opera com outra lógica. Será que a nossa lógica neuronal é igual a todo mundo? Não é melhor nem pior que o aluno e o professor. É simplesmente diferente. O currículo básico, principalmente em matemática, dessa parte eu sou atrevido a dizer que conheço um pouco, é uma grande besteira. É uma grande besteira. Nós algebrizamos a criança brasileira cedo demais. Se eu der aqui um problemazinho bem vagabundo de aritmética, muito provavelmente quando eu terminar o problema e perguntar qual é o número, todo mundo aparece na cabeça um imenso X, cujo dobro todo mundo bota o 2x, o x sobre 2 e assim por diante. Ele vai traduzindo por uma linguagem algébrica. E existem problemas extremamente elementares, que de alguma maneira burra, lhes foi roubado a capacidade de raciocinar geométrica e aritmeticamente. E lhe foi introduzido um conceito algébrico. Eu costumo brincar que é como se eu fosse matar uma barata e desse para a criança um canhão. Ela provavelmente mata a barata, mas mata um monte de gente que está do outro lado da parede, destrói a casa, etc. A álgebra é mais ou menos um canhão, usado erradamente para matar a barata. Entende? É preciso desalgebrizar o currículo brasileiro. Há uma série de problemas que muita gente pensa que é quebra-cabeça ou brincadeira, e é um problema puramente aritmético. Recentemente, eu não sou mais matemático. Quando eu tinha a idade de vocês, eu achei que ia ser matemático. Fiz meu mestrado, doutorado na área, mas daí percebi que não tinha talento suficiente e virei professor. Eu tomei a liberdade de tentar ensinar algumas passagens, etc. Fui até um razoável instrutor de equações diferenciais. Mas
Matemática, para o matemático, não é essa que está no livro, é aquela que está no pensamento das pessoas, que está sendo desenvolvida agora. Nem sabe direito se vai funcionar ou não. Eu diria a matemática quente, aquela que ainda está no forno, que está sendo construída. Esse é o papel do matemático. Nós somos aplicadores da matemática. Aliás, um exemplo claro do uso porco da matemática é a atual economia. Uma série de economistas pegaram modelos matemáticos que eles não entendem direito, e quem fez também não fez para aquela finalidade, e construíram todo um arcabouço aqui e explicavam como a nossa vida seria maravilhosa quando aplicasse nas bolsas e comprasse não sei quanto, vendesse por não sei quanto, etc. Agora há uma crise desse tipo, e um dia desse vi um artigo do próprio Delfim Neto dizendo que foi uma falha matemática. Foi, sobretudo, uma falha de caráter. Aliás, em matéria de caráter, o homem público brasileiro, né? Vocês estão assistindo todo dia na televisão, e a gente não sabe se é programa humorístico ou se é reunião do Senado. Assim, né? A grande verdade é o seguinte: pensar com clareza tem um certo sentido estético. E jogar fora a estética do pensamento matemático, ou do pensamento da física, da química, da biologia, da arquitetura, da literatura, da medicina, é uma grande tolice. Eu os convidaria a analisar o seu futuro profissional ou a sua profissão de atualmente, o quanto ela tem de bela. O quanto você, às vezes, está jogando fora um aspecto estético da sua ciência, do seu labor, do seu trabalho, e às vezes da sua vida. Nós rapidificamos de tal maneira. Houve uma época que alguns filósofos disseram que quando os engenheiros inventassem as tecnologias, o homem teria mais tempo para amar, para ler poesia, para dançar, para ser feliz. E alguns de vocês hoje, já jovens desse jeito, vivem neuroticamente, entende? O homem não conseguiu tornar sua vida melhor. A máquina maquinizou o homem. Boa parte dos senhores tem uma vida controlada tanto quanto qualquer parafernália eletroeletrônica que vocês inventam nos laboratórios. Nós estamos perdendo tempo importante. Quanta gente viaja 600, 700 quilômetros e sequer para olhar uma árvore, uma flor, né? Uma árvore, enfim. Vamos dizer, isso deve ser um velho romântico. Acreditem, esse tempo jogado fora é muito difícil de ser recuperado. Ninguém atinge 70 anos impunemente. Você vai arrepender-se, não daquilo que fez, ainda que tenha dado errado, mas certamente vai arrepender-se muito daquilo que você jogou fora. Esse lado estético da vida, o comportamento, e isso tem muito a ver com a sua função profissional. Eu estou me atrevendo a dizer isso. Aliás, eu costumo brincar contando uma história, que, se vocês me permitem. Há um livro de um pesquisador português que hoje trabalha na NASA, parece uma contradição, né? Trabalho de brilhante pensador, que hoje trabalha na NASA. Ele tinha na Europa um programa e livro feito por entrevista é como aquele do Domênico de Masi, né? Sobre o ócio criativo, um livro muito chato, porque é uma entrevista. Claro que se alguém entrevistar um indivíduo durante várias vezes, ele vai acabar sendo altamente redundante. Uma série de coisas convergem com o mesmo tipo de pensamento. Então, os livros feitos em cima de entrevistas, em geral, são livros chatos, redundantes, repetitivos. Com outras palavras, dizem a mesma coisa várias vezes. E esse cidadão, Carvalho Rodrigues, tinha um programa de rádio e televisão na Europa, e quando foi para a NASA foi convidado a fazer um livro. Tinham gravado todas as entrevistas e ele resolveu escrever as primeiras 80 e tantas páginas explicando o que ia ter nas perguntas. E esse livro chamou-se Ontem um Anjo Disse-me. Alguém já ouviu essa frase?